Sabe, a história de qualquer banco central é, no fundo, uma história de briga. Uma briga pelo controlo do dinheiro. Mas aqui no Brasil, essa luta foi, especialmente longa e cheia de reviravoltas. Então a gente vai mergulhar fundo nessa batalha de 40 anos que finalmente deu origem ao Banco Central do Brasil. Olha só que interessante. A gente está falando lá de 1940, hein? O Getúlio Vargas, que era presidente na época, usou essa metáfora que é simplesmente genial. Ele disse que o Brasil era como alguém tentando ver as horas só olhando para o sol. Faltava o relógio, sabe? O instrumento de precisão, o tal regulador da moeda. Ou seja, a necessidade de um banco central já era gritante. Então, fica a pergunta, né? Se a necessidade era tão óbvia, tão clara, por que o Brasil demorou tanto? Por que fomos um dos últimos países do mundo a criar um banco central? A resposta? Bem, ela nos joga no meio de uma teia super complexa de poder e de muitos, mas muitos interesses. Para a gente entender o caso do Brasil, a gente precisa partir de uma ideia fundamental. Criar um órgão para regular o dinheiro de uma nação, isso nunca é um processo tranquilo. Pois é, a história dos bancos centrais é, na sua essência, uma história de disputa pelo poder monetário. Quem controla o dinheiro? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Cada país tem a sua novela, mas essa briga para ver quem comanda a emissão de moeda e o crédito, ela acontece em todo lugar. E o caso do Brasil? O caso brasileiro é um dos capítulos mais, digamos, agitados dessa história toda. Então vamos lá. Vamos conhecer quem eram os personagens principais dessa resistência. Se o Banco Central era a solução, quem é que estava lutando com unhas e dentes para que ele não existisse? E olhe, não pense que era uma conspiração secreta, não. A oposição era declarada. Tinha o próprio Banco do Brasil, o Congresso, claro, e mais, setores da indústria que, convenhamos, adoravam um crédito farto e sem muito controle. Tinha os banqueiros e, pasmem, até o próprio governo que usava a maquininha de imprimir dinheiro para cobrir as contas. Era uma turma bem poderosa. E bem no meio desse imbróglio todo, como a fonte descreve perfeitamente, tinha uma instituição no comando do rolo, o Banco do Brasil. Era ele a peça central a que embaralhava o jogo todo, misturando as coisas monetárias, fiscais e financeiras do país. Agora, olha que loucura isso aqui. O Banco do Brasil tinha tipo uma dupla personalidade. De um lado, ele tentava agir como um banco central, sabe, controlando a política monetária. Mas do outro lado, ele era um banco comercial normal, competindo com todo mundo, com seus próprios interesses comerciais. Pensa bem, ele era o juiz e o jogador no mesmo campo. Como é que um jogo desses podia dar certo? Simplesmente não podia. Um controle monetário de verdade era impossível. E para vencer essa resistência toda, não foi uma única batalha, não. Foi uma guerra longa, de desgaste mesmo, que durou décadas e teve vários momentos decisivos. Vamos ver essa jornada. O primeiro passo foi lá em 45, com a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Era um embrião, sabe? Uma primeira tentativa. Mas nasceu já sob o controle do Banco do Brasil, ou seja, não mudou muita coisa. Aí, quase 20 anos depois, em 64, em pleno regime militar, o Banco Central, o Bacen, finalmente é criado. Mas calma aí, a luta não acabou. Foi só com a Constituição de 88, décadas depois, que o Bacen virou, no papel, a única autoridade monetária do país. Mas só porque ele foi criado oficialmente, não quer dizer que ele mandava de verdade. É que existiam uns mecanismos escondidos, uns verdadeiros fantasmas no sistema, que na prática tiravam todo o poder do novo Banco Central. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. O principal fantasma tinha nome. Era a conta movimento. O que era isso? Pensa assim. Era uma conta especial que deixava o Banco do Brasil fazer operações para o governo, e quem pagava a conta era o Banco Central. E é aí que está o pulo do gato. Com essa conta, o Banco do Brasil continuava, na prática, mandando na política monetária, como se fosse uma autoridade paralela. E o resultado disso? Uma verdadeira cortina de fumaça. Um monte de despesa do governo, que deveria estar no orçamento fiscal à vista de todo o mundo, era escondida ali, no orçamento monetário. Ninguém via o tamanho real do rombo nas contas públicas. E para cobrir isso, impressão de dinheiro. E isso foi um dos grandes motores da hiperinflação que, mais tarde, ia destruir a economia do país. E não era só isso. Tinha outro mecanismo, igualmente complicado, chamado zeragem automática. O nome é estranho, mas o objetivo era bem simples: anular completamente qualquer coisa que o Banco Central tentasse fazer para controlar a moeda. Vamos entender como essa mágica funcionava. Então vamos lá, como é que funcionava essa zeragem?
O Banco Central ia lá e tentava fazer o trabalho dele, vendia títulos do governo para tirar dinheiro de circulação e aumentar os juros. Ok. Só que, e aqui está a pegadinha, ele garantia que compraria de volta qualquer título que os bancos não conseguissem vender no fim do dia. Com essa garantia, os bancos compravam tudo, sem risco nenhum. E qual era o resultado? O Banco Central tinha que injetar dinheiro de volta no sistema para recomprar esses títulos. Ou seja, ele tirava dinheiro com uma mão e colocava com a outra. Anulava tudo. Era o círculo vicioso perfeito. E para quem essa confusão toda era boa? Para o sistema financeiro, claro, isso era uma roda da fortuna, como diz a fonte. Garantiu lucros gigantescos, sem risco nenhum, e fez da dívida pública uma mina de ouro. Enquanto isso, o Banco Central ficava de mãos atadas, incapaz de combater a inflação, que só piorava a crise. Ok, a necessidade de acabar com esses fantasmas e finalmente dar poder de verdade para o Banco Central nos traz para os dias de hoje. É por isso que essa longa história de briga pelo controle do dinheiro acaba no debate atual sobre a independência do Banco Central. E o mais interessante é que essa ideia de independência não é nova, de jeito nenhum. Lá na criação do Bacen, os idealizadores já pensavam nisso. A lei original, de 1964, já dizia que os diretores teriam mandatos de 6 anos, ou seja, mais tempo que o próprio presidente da República da época. A ideia era exatamente essa, dar autonomia para eles. E o debate de hoje é um reflexo perfeito dessa tensão histórica. De um lado, quem defende a independência diz que ela força os governos a terem mais disciplina com as contas, o que é fundamental, não é? É só lembrar daquela cortina de fumaça da conta-movimento, e que também deixa a política monetária mais transparente. Já do outro lado, quem critica fala do risco de o Banco Central ir para um lado e o resto da economia para o outro, da falta de um controle político direto e até de um perigo de privatizar as decisões sobre a moeda. No fim das contas, a história da criação do Banco Central do Brasil ensina uma coisa. Separar quem cuida do dinheiro de quem gasta o dinheiro é um processo muito, mas muito longo e cheio de briga. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Quando o poder de criar e controlar a moeda está em jogo, será que essa batalha pelo domínio dele um dia realmente acaba?